Orar pelo pastor Joaquim. Nosso querido pastor está indo aos Estados Unidos, não é? Eu estava dizendo, ele estava falando, já estou com saudade já. Amém? Ele precisa ir, sempre está indo de vez em quando, tanto ele como Ana. Mas nós sabemos que Deus está guardando a ida e a volta dele, no nome de Jesus, né? Vai estar servindo lá também. E a gente vai estar dando sempre notícias, porque ele tem nos ajudado muito aqui, né? É um casal muito querido e muito amado. Amém? Vou dizer para ele, já estou com saudade. Estenda sua mão para cá no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado pela vida do seu filho. Oramos por essa viagem. Concordamos, Senhor. Os teus anjos guardando a ida, o tempo que ele vai estar por lá e o retorno também. No nome de Jesus, como também guardando a família. Aqui, Senhor, em Volta Redonda, nós vamos estar juntos, como uma família. Estamos nos amando e orando uns pelos outros. Nós oramos dessa forma no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Diga, volte logo. Aleluia. Também quero falar com o Júlio, né? Júlio, seja bem-vindo, viu, querido? É com muita alegria que a gente te recebe. Quando seu pai falou que você estava vindo para cá, sabe que aqui tem uma família, né? Família que te ama, que viu que você saindo aqui bem franzino hoje, meu Deus do céu. É um modelo, né, para a gente, né? Não é, Wagner? Seja bem-vindo, viu, querido? Amém? Deus é bom. Irmãos, sábado que vem nós vamos ter a nossa casa de oração. E orando por esse culto, orando por aquilo que Deus inspirava o meu coração para poder trazer para vocês, eu comecei a pensar nos textos de oração. Porque se você presta atenção, nós estamos orando desde o início de janeiro. Estamos orando nas terças-feiras e nós vamos até final de fevereiro, como também essa temática de colocar uma conferência de oração logo no início, a casa de oração. E isso não foi, irmãos, por um marketing ou alguma ideia humana, foi por inspiração. Porque a intenção é mostrar para nós que oração vale a pena. Nós somos da palavra. Cadê seu glória a Deus? Nós somos o povo da fé, nós somos o povo que crê em cura, amém? Somos da confissão e fazemos confissões constantemente da palavra, mas também somos da oração. E a oração, ela não foi abolida em Cristo. Pelo contrário, ela foi melhorada em Cristo Jesus. Então nós temos hoje um acessório muito mais frequente, eu não vou dizer nem acessório, mas uma pessoa frequente em nossa vida de oração, que é o Espírito Santo. Que Ele nos inspira a orar, que nos ensina a orar. Nós temos a palavra de Deus também que nos inspira a orar da forma correta. Certa vez uma pessoa disse, rapaz, eu prestei atenção que na Igreja Verbo da Vida as orações de vocês são mais de gratidão do que de petição. Eu digo, foi porque a gente entendeu que aquilo que a gente pedia, a gente já tinha em Cristo Jesus. Então a gente só agradece. E também passou a ser um lugar de comunhão, de proximidade, de adoração. Eu não sei você, mas eu, como já frequentei muitas denominações e amo todas elas, são meus irmãos em Cristo, e nós vamos para o céu, amém? O paraíso está com Jesus. Mas o que foi me ensinado foi algo que me atrapalhou na vida de oração. Me ensinaram uma guerra, uma batalha, um campo de guerra, né, um lugar onde o céu está de bronze, e tinha que convencer Deus a nos abençoar. E tinha que fazer jejuns e tanto, e não, é porque o negócio está difícil, e tal, e lá vai, e a gente até lutava contra o diabo. Não sei você, mas eu já fiz isso também, de dar alguns socos no diabo, na oração, né? Alguns chutes no diabo, como se ele fosse físico, e ele não é, ele é um espírito. Mas isso foi por causa do ensino recebido. Mas glória a Deus, que Deus vai levantando o seu povo. E Deus vai instruindo o seu povo e trazendo o alinhamento do ensino correto. A oração, irmãos, hoje eu entendo, eu como já ensinei para vocês, a oração é o lugar de recompensa. É o lugar da intimidade. É um lugar onde se mede o nosso crescimento também, espiritual. Eu costumo dizer, quanto mais você anda em Deus e aquilo que você tem recebido tem te levado mais a buscar a Deus e amar a palavra, ou seja, viver uma vida de oração e amar a palavra, é de Deus. Mas aquilo que te afasta, que te esfria da oração, te esfria da palavra, tem algo errado. Não é de Deus. Porque Deus e a sua palavra são um.
E na oração nós estamos com o nosso Pai. É uma reunião de filho com papai. Aleluia. Lembre-se que Jesus veio trazer para nós paternidade. Deus é nosso Pai. Então, na oração, nós estamos falando com o nosso Pai. E é curioso que a própria Bíblia, no Novo Testamento, eu vou ler alguns textos para vocês, falam sobre oração e nos estimula a orar. Ou seja, ter uma vereda, ter um caminho de oração. Eu sei, irmãos, que talvez alguns ensinos que falavam que você tinha que reservar um tempo, e ali a gente olhava aquela pessoa que orava 8 horas, e a gente ficava até com a inveja santa, porque a gente não conseguia orar 8 horas. Mas deixa eu te dizer, ali foi uma experiência com aquela pessoa. Mas o irmão Reagan trouxe uma visão diferente, trouxe uma visão mais ampla. Ele disse, você pode viver uma vida de oração, constantemente. Você pode estar olhando para mim e pode estar orando. Você pode estar olhando para mim e estar em conexão com Deus. Você pode estar trabalhando e estar também conectado com Deus. Você pode estar na faculdade e conectado com Deus. E isto é a visão de Deus para nós. Aleluia. Amém? Do mesmo jeito que a pessoa pode viver na carne, pode-se viver no Espírito, gente. Cadê o seu glória a Deus aí? Amém? E isso foi libertador, porque eu percebi que é importante ter um tempo, se puder, reservar um tempo para orar. Se você puder reservar um lugar, um cômodo na sua casa para orar, assim o faça. Isso é muito bom. Porque na nossa casa a gente tem o lugar do carro, tem o lugar da cozinha, tem o lugar da cama, tem o lugar da televisão, né? E por que não ter o lugar de oração? Para Deus não é problema isso. É muito bom, desde que a motivação esteja certa. Mas não devemos só nos privar disso. Precisamos ir, subir, ser elevado mais para essa vida de oração, onde estaremos conectados constantemente com o Senhor. Aleluia. Você está comigo? E aí eu queria citar alguns testemunhos que eu vi, que foi construindo, porque Deus vai nos ensinando através dos irmãos amados, que a gente se associa, com quem a gente está junto, e a gente vai crescendo junto. Quantas vezes eu vi o apóstolo Sérgio, diante a gente estava conversando alguma coisa, e de repente ele se isolava um pouquinho, quando eu procurava ele estava orando, estava buscando ao Senhor. Isaías, pastor Isaías, no casamento do filho, no final, no outro dia, uma festa tremenda, todo mundo se divertindo, eu procurei Isaías, cadê Isaías? Quando eu fui ver, ele estava lá na piscina, sozinho, dando volta na piscina, orando. Por quê? Porque Deus chamou ele para orar. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem momentos que você ora, mas há momentos que Deus chama você para orar. E eu sei que o que eu estou falando para você é uma verdade para você. Você já teve essa experiência. Você é filho de Deus. Muita gente pensa, irmãos, que oração é só para ministro. Para quem ensina, para quem prega, para quem pastoreia. Não, oração é para crente. Quem é crente aqui? Então, desenvolver essa vida é a convocação de Deus. Viver essa vida debaixo de inspiração, irmãos. Isso vai nos guardar de entrar em encrenca, de falar o que não deve, porque você há de convir comigo. Quando nós estamos orando, estamos mais sensíveis ao Espírito Santo. E quando vem uma palavra que de repente não é a palavra que agrada a ele, o que é incredulidade, que vem aquela testemunho interior, opa, para. Porque você está em conexão, direto com ele, antenado, ligado. Amém? Até aí tudo bem? Então a gente percebe que Deus tem esse convite. Você pode estar olhando para mim, no momento aqui do culto, de ser tomado em uma intercessão por alguém. O Espírito Santo pode te convidar a interceder por alguém. A oração, irmãos, veja, não é a oração que tem poder. É o nosso Pai que está envolvido na oração que tem poder. E nós estamos conectados com Ele, com o coração dEle. E Deus estabeleceu isso por sua soberania. Foi Deus quem quis. Ele estabeleceu que Ele ia fazer quando eu e você orasse. Amém? Dr. Miles Monroe já partiu para o Senhor. Certa vez ele disse, oração é
um pedido aos céus por uma intervenção divina. É um pedido seu, dizendo, Pai, intervém aqui, preciso aqui, faça aqui. Isso quando a gente usa a oração de petição. Você talvez aprendeu do mesmo jeito que a oração e botava tudo dentro de uma sopa, vamos dizer assim, como se fosse uma sopa, tudo misturado. Mas quando você olha na Bíblia, não é bem assim. Existem tipos de oração. A Bíblia menciona tipos de oração. A Bíblia menciona a oração de concordância. Onde você está orando e você me chama para concordar, e eu vou e concordo com a sua oração. Amém? Que 2 ou 3 concordarem, né? Na terra será feito no céu. A Bíblia fala da oração de entrega, de entregar a Deus. A oração de consagração. Você imagina Jesus no Getsêmani. Jesus chegou para orar e foi 3 vezes dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Amém? Existem tipos de oração, a Bíblia menciona, existe a oração coletiva, quando nós estamos juntos orando, a Bíblia menciona isso. Existe a oração individual, onde todos nós devemos praticar. Irmãos, é um fato que em nome de Jesus isso vai mudar. Os cultos de oração têm que ser mais frequentados. As pessoas não vão muito para o culto de oração porque vão precisar delas. Orarem. E muitas pessoas não sabem nem orar, gente. Já tem anos e anos de crente e nem sabem orar. Ainda fica, às vezes, com aquela oração rasteira e não querem sair de lá porque não é humildade. Não, nada a ver. Deus quer seu crescimento, Deus quer meu crescimento. Deus quer que a gente avance no nível de relacionamento. Não é verdade? Eu tenho 3 filhas, quando elas eram bebês, era um tipo de tratamento, um tipo de relacionamento, foram crescendo, hoje é outro. É de uma forma madura. Hoje eu até escuto o conselho delas. Estão comigo? Do mesmo jeito é com seu pai e com meu pai. Quando eu era bebê era uma coisa. Lembra que você pensava e acontecia? Às vezes você dizia, eu vou orar. Antes de orar já acontecia. Mas depois você passou a perceber que a coisa precisava de perseverança. É porque você estava crescendo. E seu pai está estabelecendo isso em você. Aleluia. Amém? Não ser uma pessoa que quer um miojo de 3 minutos. Mas que quer aquela comida no fogão a lenha. Amém? Cozinhada, bem no ponto. Então você vai crescendo com isso, com sua vida com Deus, mas nós somos estimulados pela palavra de Deus. Olha que coisa curiosa, a perseverar. Diga perseverar. Aleluia. Eu quero ler aqui Atos capítulo 2, verso 42, que diz assim, eu vou ler textos, tá bom? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Diga, e nas orações. Aqui está falando do convívio da igreja. Está falando como a igreja convivia, para o seu jeito de ser igreja. Era perseverando na doutrina, amém? Na comunhão, no estar junto, seja na igreja, seja nas casas. E no partir do pão, aqui fala da ceia, de participar da ceia do Senhor, como também na ceia na casa de irmãos. E nas orações, tanto nas orações coletivas, quanto nas individuais, sozinhas, mas que perseverassem. Irmão, se existe essa palavra perseverar, é porque tem a chance de desanimar. É ou não é? Você nunca usa essa palavra perseverança para alguém que está motivado. Você usa essa palavra para alguém que talvez esteja desanimando. Persevere. 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 Aleluia. Jesus falou isso em Lucas capítulo 18, depois você vai ler lá também, ele falando sobre a lição de continuar orando, insistindo. Ele conta uma parábola. Mas tem outros textos. Eu vou ler aqui para você 1 Tessalonicenses. Oh, aleluia.
capítulo 5, verso 17, que diz assim, Paulo passando recomendações para a igreja, Paulo diz assim, orai sem cessar, orai sem parar, orai continuadamente, constantemente. Ele está terminando a carta, irmãos, e ele está dando instruções para a igreja. Ele diz, continue orando, não pare de orar. Aleluia. Aí veja, Romanos capítulo 12, verso 12, diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração. Aleluia. Entendemos que o que faz um cristão crescer, irmãos, não é apenas vir à igreja. Vir à igreja é um fato, é verdade, e devemos cumprir aquilo que a Bíblia diz de congregar. Temos que estar congregando. Mas veja, o que faz a pessoa crescer, sua vida devocional, é sua vida de oração, é sua vida de estudo na palavra, somada a estar junto. Verdade ou não é? Mas quantos de nós muitas vezes esquecemos isso, irmãos, e acordamos para fazer tudo o que a gente tem para fazer. Esquecemos do principal. Agimos como Marta. Não é contigo não, Martinha. Amém? Como deveríamos agir com Maria. As primeiras coisas. A primazia. O Esdras que vai ministrar sábado, ele é um exemplo para nós nisso. Tanto eu como Leila podemos testemunhar das vezes que o recebemos em nosso lar, em nossa casa. Esdras saía logo cedo para trabalhar, mas acordava por volta de 4h30, 5 horas da manhã, para fazer a devocional dele. E está orando, buscando ao Senhor. E orava. Aleluia. Você entende, irmãos? Veja, nós somos da fé, mas não deixamos de fazer isso. De forma nenhuma. Fazer isso com prazer. Nós fazemos isso com prazer. Com prazer. Certa vez, pastor Rick Renner, tanto conhecido por nós, pelos livros, um homem ungido, mas passou por um esgotamento, uma depressão, e ele pediu ajuda ao ministro Tony Cook. E Tony Cook viajou dos Estados Unidos para a Rússia para poder socorrê-lo. E quando Tony Cook ficou sabendo do problema, que ele estava esgotado, Tony Cook disse, me dá o seguinte, eu vou usar essa expressão, tá bom, para você entender. Me dê a chave da igreja. Eu vou cuidar da igreja e você vai entrar de férias. E Rick Renner confiou em Tony Cook. Tony Cook deu férias para ele, começou a pastorear a igreja, mas deu uma receita para ele. Qual foi a receita? Ele acordar de manhã, fazer a devocional, não só uma vez, mas 7 vezes no dia. Como? Hoje nós temos o celular que pode fazer isso. Mas certos horários no dia despertava e ele apenas parava o que estava fazendo e reconhecia o Senhor. E falava, eu te amo, Pai. Eu te adoro, Pai. Eu te reconheço como meu Senhor. Parece palavras, irmãos, que às vezes a gente já está tão profissional em dizer. Mas elas precisam ser ativadas como vida. Aleluia, você está comigo? Você entende? Olha o que você está dizendo. Eu te amo, Pai. Santo é o teu nome. Bendito é o teu nome. Aleluia, tu és o meu Pai. Eu te reconheço. Uma simples receita, mas que salvou a vida de Rick Renner. Porque ele conectou a fonte de novo, através da vida de oração. Amém? Mas para isso precisa o quê, irmãos? Perseverança. Em Colossenses capítulo 4, verso 2, diz assim, continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. Interessante é que ele fala de oração, e ele diz que tem que ser com. Essa palavra com é acompanhado de ações de gratidão. De agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Muitas das vezes a gente está olhando por aquilo que ainda não aconteceu, irmãos. Mas muitas das vezes Deus está nos chamando para olhar para o que já aconteceu.
para que a gente possa agradecer. E é como uma gasolina dentro de um carro, motivando para frente. Que você vai olhar para frente e vai ver o que Deus está fazendo. Aleluia. Reconhecer ao Senhor, irmãos. E Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Mas você presta atenção que a Bíblia fica constantemente, a palavra de Deus, nos estimulando a orar continuadamente. Isaías, quando esteve por aqui, pastor Isaías, ele falou algo interessante. Caiu no meu coração e eu tenho meditado muito sobre isso. Ele falou, irmãos, você acorda com quem você dorme. Pelo Espírito ele trouxe essa palavra. O que ele quis dizer? Rapaz, se você vai dormir amando ao Senhor, meditando na palavra, confessando a palavra, tendo naquele momento deitado, porque você pode orar deitado, pode orar em pé, pode orar sentado, pode orar. Amém? Você deitado ali, começar a pensar no Senhor, e amar ao Senhor, e adorar ao Senhor. Irmãos, tu vai ter uma noite maravilhosa, e ainda vai acordar em paz, e alegria. Agora, se dormir pensando nos problemas, irmãos, aquilo que não aconteceu, o que vai acontecer no outro dia, com quem tu acorda amanhã? Com os problemas, com os gigantes na tua vida, perturbando a tua paz. Mas se dormir com o Senhor, você acorda com Ele. Amém? Outro texto, Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 18. Ele diz assim, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo tem falado aqui sobre a armadura de Deus, que nós devemos revestir dela, e ele cita a armadura, e no final, no verso 18, ele diz, com tudo isso que você tem em Deus, persevere na oração, em todo o tempo. Veja, no Espírito Santo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como nosso parceiro, aquele que conduz a gente na oração. Seja na oração em línguas, irmãos, quando nós oramos em línguas, é o nosso Espírito orando, uma oração que o Espírito Santo dá. Seja também orando em português de forma inspirada. Ele inspira nossa linguagem, nossa fala. Você está comigo? Dê um glória a Deus aí. Por isso que orar é algo que C.S. Lewis falou certa vez, dizendo que é terapêutico, que faz bem a você, porque o maior beneficiado é você e eu. Você está comigo? Quando eu me envolvo com oração, irmãos, aleluia, cada vez mais, é como eu te disse, a presença de Deus fica evidente. Quando eu me envolvo com oração, irmãos, quando eu chego para cantar no culto, meu pensamento é Deus. E as canções fazem um efeito grande. Bate no meu coração, vem lágrimas. Quantas pessoas hoje não choram mais na presença do Senhor? Não é de tristeza, não, é de alegria. Pelo fogo, pela presença. Porque estão negligenciando a oração ativa. A oração une os nossos corações, quando nós oramos uns pelos outros. No lugar da gente estar falando mal um dos outros, porque a gente não ora. Porque a gente não se junta para orar. Porque a gente não dá as mãos e ora por aquela pessoa que errou. Você está entendendo? Porque a gente não faz, irmãos, o que deve ser feito. Glória a Deus. E orar, e o coração é ligado. Deus conecta o nosso coração quando a gente ora. Amém? Veja, somos estimulados constantemente a persevere na oração. Persevere com ações de graça. Que tenha atitude de gratidão desenvolvendo. O ministro, o pastor Marcos Paulo, também creio na inspiração de Deus, ele está aqui. Oh, glória a Deus, porque o tema oração é muito forte na vida dele. Deixa eu dizer, irmãos, todos nós somos chamados a orar. Somos convocados a ter uma vida de oração. Existem algumas pessoas que têm algo na vida delas com relativo à oração.
Mas isso não é Deus endossando que a gente não ore. De forma nenhuma. Mas que a gente desenvolva. Outra coisa bonita é que Jesus quebrou as orações maquiadas de palavras bonitas, de palavras difíceis, que eu até brinco dizendo que tem Pedro lá em cima com um dicionário Aurélio para poder achar o significado para dizer a Deus. Não, Jesus ensinou, só diz assim, Pai Santo, meu Pai, e fala. Agora, irmãos, não é apenas falar. A súplica é um tipo de oração onde você conversa com Deus de uma forma mais longa, de expor sua causa. Quando naquele momento você não sabe a vontade de Deus, não está descrita para você, nem tampouco está revelada no seu espírito. Mas você começa a falar, conversar com o Pai, com seu Pai, sobre aquilo. E Ele fala com você. Na oração é o momento que a gente fala, mas também tem um momento de ficar quieto. Você aprende isso, porque é a hora de Deus falar com você. É hora de Deus ministrar a você. Você está comigo? Canções que nós cantamos na igreja e que passam gerações. Varam gerações. Parece que elas nunca envelhecem. E a gente pergunta por quê? Não são bem harmoniosas silabicamente. Não tem um arranjo tão sofisticado. Mas é porque elas foram feitas debaixo de oração. E como certa vez, Sérgio Lopes disse assim, quando perguntaram para ele, como é que você faz as suas músicas? Ele disse, algumas músicas eu faço. Eu pego uma harmonia, pego a letra e faço a letra debaixo de uma inspiração de Deus. E eu faço. Mas tem música que eu não faço. Deus me empresta. Vem por meio da oração. Quando eu estou orando, e Ele dá ela pronta. E ela flui e vara gerações e gerações e gerações e nunca irão envelhecer. Alguns dizem é porque ela é cantada no céu. Mas é lá, irmãos, onde nós olhamos e muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo, olha os resultados da oração, e começa a dizer, o homem orou e o sol parou, e começa a dizer os resultados, e focando nos resultados, mas não é o resultado. O foco não é o resultado. O foco é no seu Pai. O resultado é o mínimo. Vai vir. Porque a oração é o lugar da recompensa. Ele recompensa você por sua busca. Foi isso que Jesus disse. O teu Pai que te vê no secreto, te recompensará. Aleluia. Você está compreendendo, irmãos, que nós cantamos uma música, nós vamos cantar ela de novo. Há um lugar de descanso em ti. E como eu falei no domingo passado, se você não veio, irmão, procura a ministração. Sobre o dunamis de Deus operando, é nesse lugar. Está lá operando. Sem interrupções. Continuadamente. Sem esperar ninguém para ativar. Meu Deus do céu. Só receber. Apenas receber. Por isso, irmãos, eu estou com grande expectativa para o sábado que vem. E quero estimular você também. Venha na terça-feira que a gente está orando, está sendo maravilhoso também. Mas no sábado, vem, às 17 horas nós vamos começar. Vamos orar. Vamos receber palavra, vamos orar. Vamos receber ministrações. Eu acredito que vai ser profético. Porque a oração inspira algo que Deus manda, coloca na tua boca para falar coisas que vão vir. Que irão acontecer. Amém? Mas, enfim, eu quero apenas focar, irmãos, a convocação e a perseverança. Amém?
Deus nos convocando a orar. Amém? Glória a Deus. Simon Potter, certa vez, disse, como missionário, com muitos anos de experiência, ele disse, eu percebi algo que, antes de grandes avivamentos no lugar, Deus levou pessoas para orarem. Aleluia. E nós entendemos, irmãos, que o avivamento só acontece com pessoas avivadas. Não é primeiro avivamento para avivar alguém. São pessoas avivadas, avivando outras pessoas. E eu me lembro de certa vez que ele contou que Deus mandou ele para uma nação, eu não me lembro o nome. E quando ele estava lá, ele disse, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça aqui? E o Senhor disse, eu quero que você ande por essas ruas, no centro da cidade, apenas orando em outras línguas. Faça de manhã e de tarde. E ele saía de manhã, ficava rodando o centro da cidade, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Quando ele percebia uma satisfação, aí ele voltava, à tarde saía e fazia isso. Ele fez por alguns dias. Quando ele terminou, ele disse, e agora, Senhor? O Senhor disse, pode ir embora. E ele foi para outra nação. Mas depois ele ouviu do que estava acontecendo naquele lugar. Aleluia. Ou seja, irmãos, você não imagina como tua vida pode pegar fogo para Deus. Amém. Pode aumentar o fogo, a paixão por Deus. De ler a Bíblia, chorar lendo a Bíblia, como se fosse a primeira vez. De cantar louvores e chorar. Amém. Se alegrar, com o seu interior pegando fogo. De olhar para um enfermo, irmãos, e não pensar primeiro numa farmácia ou no médico, ou o que seja, mas sua primeira atitude é orar. De encontrar pessoas na rua e tentar falar de Jesus para elas. Porque você está no fogo. A intimidade, a oração, causa reações. Inspira. Ei, inspira. Aleluia. O próprio Esdras, irmãos, o sonho dele era ser mecânico de Fórmula 1. Era o sonho da vida dele. Quando ele estava aqui, quando a gente encontrou ele. Depois foi para lá, passou um tempo, se tornou pastor lá. E quando recebeu uma promoção para poder alcançar o sonho dele, já tinha deixado de ser sonho. Ficou refúgio. Amém? Porque ele achou, encontrou o lugar dele. Você entende, irmãos? Deus não é contra, irmãos. Eu digo a você, continue estudando, trabalhando, produza. Vá em frente, mas faça isso debaixo de oração, orando no fogo do Espírito, para Deus instruindo você nas coisas, para Deus deixar claro a vontade dele para a sua vida. Não sou eu que vou fazer isso por você, não. É você abrindo o seu coração e deixando Deus deixar claro para você. Amém. E é por meio da oração que isso vai se abrindo para você, irmãos. Aleluia. Você está comigo? Por fim, eu já quero chamar o louvor para cá. Eu escrevi um e-book certa vez, dizendo assim, saiba que alguém orou por você. E contando testemunhos da minha vida, daquilo que eu vi, daquilo que eu fui impactado, também. Eu quero lembrar para vocês que leram esse livro, e para quem não leu, só mencionar. Quando os meus pais se separaram, minha mãe voltou para a casa do meu avô. Só que agora ela não voltava sozinha. Ela voltava com 3 filhos. E voltava para a casa do pai, que disse para ela assim, filha, não case com este homem. Ele é um bom amigo, uma boa pessoa,
mas ele não vai ser um bom esposo. Meu avô não desprezava o meu pai. Ele apenas, como um pai, deu um conselho para ela. Mas minha mãe é apaixonada. Meu pai, muito bonito, dos olhos verdes, parecia Vanderlei Cardoso. Minha mãe, linda, uma índia. Parecia uma índia. E ela apaixonada, mas aí não deu certo, e aí teve que voltar para a casa do meu avô. Mas meu avô abraçou, nunca passou em rosto, apenas abraçou, reorganizou e conseguiu um quarto para ficar eu, minhas 2 irmãs e minha mãe. Era uma cama de casal e um berço. Na cama de casal dormia eu, minha irmã e minha mãe, e no berço a minha mais nova, minha irmã Elisângela. Eu me lembro que tinha um mosquiteiro. Vocês sabem o que é mosquiteiro, né? Lembra de sentinela? Era cada mosquito, meu irmão, saía carregado de sangue, eram uns vampiros aquilo ali. Ele encontrava uma brechinha ali e sugava sangue. Mas teve um dia que eu cheguei, eu entrei, e aquela imagem ficou gravada na minha memória como pré-adolescente. Criança pré-adolescente. Quando eu entrei, ela estava na cama, com as pernas assim, com a fronte baixa e com a mão aqui. Eu vi a minha mãe daquele jeito. Os anos se passaram. E um dia, eu estava aqui em Resende. Quando eu escrevi aquele livro, foi por causa disso. A memória voltou. Eu me lembrei daquilo. E eu entendi qual era a oração que ela fazia ali. Porque era a mesma oração que eu fazia pelas minhas filhas. Depois ela confirmou isso. O que é que minha mãe orava? Minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro, gente. Fazendo faxina, depois conseguiu um emprego numa clínica, para poder sustentar a gente. E a oração dela, quando era à noite, era, pedia, Pai, faz por eles, o que eu não consigo fazer. Eu acho que quem é pai aqui já orou dessa forma. Já fez essa oração de olhar assim, eu não alcanço. Aqui vai longe de mim. Não é verdade? A gente não consegue garantir futuro. As decisões que vão tomar. Às vezes a gente se engana achando que controla e não controla. A gente tem que confiar em Deus. Fazer a nossa parte como educadores, e Deus faz por eles o que eu não posso fazer. Amém? Aí deixa eu te dizer, eu tinha uma mãe que orava por mim, eu tinha uma avó que orava por mim, eu tinha uma bisavó que orava por mim. Esses dias mesmo, lembrando, recebemos um casal lá em casa e eu lembrei dessa história, de uma vez que meu pai, embriagado, me levou para um prostíbulo, depois saiu do trabalho. Eu tinha irmãos 8 para 9 anos de idade, e chegando lá, ele bêbado, embriagado, no prostíbulo ele queria que eu tivesse a minha primeira experiência ali sexual. E aquilo tá na minha memória, eu me lembro, gente subindo, descendo, eu tinha uma escada lá e bebida, aquele ambiente com pouca luz. E de repente, passa um amigo do meu pai e vê, e fala com meu pai, chamando o nome dele, e diz, que é isso que você está fazendo? Você não vai fazer isso com seu filho. E me tirou de lá, me colocou no táxi e me mandou para casa. Eu entendi depois, irmãos, sabe o que foi aquilo? A oração da minha mãe, a oração da minha avó, a oração da minha bisavó. Você está comigo? Você está comigo? Ei, diga para a pessoa que está do seu lado, saiba que um dia alguém orou por você. Diga assim, saiba
que você está aqui já é um resultado que um dia alguém orou por você. Cadê seu glória a Deus, meu irmão? Você está vendo, irmãos, que a gente não pode parar de orar. A gente tem que perseverar orando, porque não é só orando por nós. Na verdade, deixa eu te dizer algo. Chega um momento que você ora pouco por você. Porque o amor de Deus está tomando tanto conta do seu coração, que você vai satisfazer o desejo de Deus, é abençoar os outros, é orar pelos outros. Quando tomam decisões erradas e você ora por elas, Pai, coloca em tuas mãos ajuda, amém, e começar a ser um instrumento de Deus por isso. Glória a Deus. Meus irmãos, como é importante a oração na igreja, como é importante essa vida de oração na comunidade. Quando nós nos envolvemos nisso, irmãos, Deus supre necessidades, irmãos. Porque muitas das vezes na oração, Deus tomando você, lembrando de alguém da igreja, e você começa a orar e Deus fala com você, faça isso por ele. Deus está suprindo a necessidade de alguém. Aleluia. E quando nós oramos por aqueles que ninguém dá nada mais, que é o zero à esquerda, que ninguém, a ovelha negra da família, Deus não aprova isso. Deus diz, ore, continue orando, porque onde a vida, a esperança. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Essa vida de oração é o melhor lugar onde eu e você devemos estar. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente se perdeu em busca de informações. Começaram a ler a Bíblia e foram viajando nas axiologias. E se perderam, sabe por quê, irmãos? Deixaram o lugar de oração. O lugar de oração é o lugar, junto com a palavra, que te mantém seguro. Amém? Você está compreendendo? Quantos perderam isso? Irmão Reagan sempre ensinou para os seus ministros. Ele disse, antes de qualquer coisa, ore, busque e não tenha pressa. Aleluia. Primeiro se envolva com oração. As instruções vêm para a sua vida. Você está comigo? Aleluia. Queria que você ficasse de pé, irmãos, para esse tempinho que a gente tem. A gente cantar primeiro essa canção, Há um Lugar. Depois nós vamos baixar o volume e queria que você orasse. Amém. Pudesse ativar, reativar. Amém. Glória a Deus. Olhar a oração como se fosse a primeira vez. Do relacionamento, da fala, da busca. Glória a Deus. Eu quero muito mais, irmãos, e sei que seu coração também. Mas veja, Deus espera que a gente possa cavar, possa ir. Aleluia. Às vezes a gente pede para Ele nos levar, mas Ele, na verdade, já nos colocou no lugar. Que Ele quer que a gente pegue as coisas que tem no lugar. Oh, aleluia. Você pode fechar seus olhos. Se você puder erguer suas mãos, erga suas mãos. Há um lugar. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar. Esse lugar no Senhor. Há um lugar. Há um lugar. Teu Espírito. Há um lugar. Esse lugar é no Senhor. Zé Clarice, esse lugar
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, declare. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar. Há um lugar. Há um lugar. Esse lugar é no Senhor. É o lugar onde você tem seu Pai. Há um lugar. Há um lugar. Há um lugar. Glória a Deus. Esse lugar é no Senhor. 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 Agora é com você. Com suas palavras, adore ao seu Pai. Te amamos, Pai. Tu és bom em todo o tempo. Reconheço. Tu és o nosso Senhor. Salvador. Obrigado, Pai, pelo seu grande amor. Santo, Santo, Santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Tu és tudo o que nós precisamos, Senhor. Aleluia, exaltamos o teu nome. Aleluia, tu és a minha vida, Pai. Eu dependo de ti, Senhor. Reconheço que nunca foi na força do meu braço, mas no teu favor e na tua graça. Eu te amo, Senhor, te amo, Senhor. Jesus, Jesus, te amo, Senhor, te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu amado. Tu és amado da minha alma. Tu és amado da minha alma. Tu
Tu és amado da minha alma. Tu és o amado. Tu és o amado. Amado Jesus. Amado Espírito. Amado Pai. Aleluia, obrigado por tua vida fluindo em mim. Oh, aleluia, te amamos, Pai. Tu és a nossa prioridade. Oh, la manala baixara bacana la manala blababa baixara bacana la manala manala bas. Oh, aleluia, Pai, nós não confiamos no dinheiro, não confiamos em homens, não confiamos em governos humanos, só confiamos em Teu nome. Em Teu nome. Abba, Pai. Vamos, irmãos, erga sua voz. Obrigado, Pai. Eu te rendo graças. Santo, 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 santo. Bendito é o teu nome. Oh, te amo, ó Senhor, força minha. És meu libertador, meu alto refúgio. Estou escondido em Ti, estou guardado em Ti. Em Ti eu sou amado, pleno. És tudo que eu preciso, Jesus. Oh, aleluia! Jesus, tudo que eu preciso. Jesus, Tudo que eu preciso. vamos, igreja, és tudo que eu preciso, Jesus, és tudo que eu preciso, Jesus, és tudo que eu preciso, Jesus, és tudo que eu preciso. És meu anelo, Tu és o meu anelo, Jesus, és o meu anelo. Tu és o meu anelo. Te amo, meu amado, meu amado, meu amado. Tu és o meu amado, Jesus. Tu és o meu amado. Tu és o meu amado, Jesus. Aleluia, papai. Paizinho querido, te amamos. Oh, aleluia. Te amamos. Te amamos. Pai, eu oro nessa hora pela inspiração desse ambiente, desse lugar. Lugar de ações de graças, lugar de louvor,
lugar de adoração, lugar do mover do Teu Espírito. Eu oro, Pai, aleluia, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro, Pai, por um reativar de uma vida de oração mais plena, mais intensa, mais constante. Oh, aleluia, mais intensa, mais plena, mais constante. Oh, Pai, no nome de Jesus, aonde essa mensagem não chegou, que pelo poder do Espírito, pela atmosfera da unção, seja construído, reconstruído o altar da adoração, do reconhecimento de não apenas Jesus como Salvador, mas principalmente como Senhor. Oh, és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. Abacatalabas. Rebalababas. Aleluia. Irabalabassobra catalabarabassobra catalabas. Rebanalamassobra catalabas. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Te amo, Pai. Te amo, Espírito. Espírito Santo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo. Espero em Ti, acredito em Ti, deleito em Ti, aleluia, eu espero em Ti, me deleito em Ti, acredito em Ti, Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, te amamos, Senhor, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso.
Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho querido. Papai. Abba, Pai. Tu és meu Abba, Pai. A plenitude, Senhor. Sua presença. Orabalabashabacatalabasa, balababas. Oh, Jesus. Como você é bom, Pai. Aleluia. Aleluia. Te rendemos glória. Te rendemos graças. Bendito é o nome, o teu doce nome, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, por estar em família. Assim como Paulo orou e disse, aonde a família do céu, a família da terra, toma o nome, por este nome, Jesus. Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Te amo, Pai. Dê um abraço no seu irmão e diga, declare isso, pelo Espírito. Eu sou grandemente abençoado. Sou altamente favorecido. Sou extremamente rico. Sou amplamente sarado. E plenamente conservado. Aleluia. Aleluia. Pode sentar.